Olá a todos novamente, sejam bem-vindos às Emoções Conversáveis, uma rúbrica do programa Horizonte Humano da série Psicologia Emocional. Hoje temos aqui mais uma vez uma convidada especial, Mariana Machado. Mariana Machado licenciou-se em Design, mas sempre quis estar ligada ao teatro, à festividade da vida, às pessoas, no fundo, a tudo que promovesse a felicidade. Hoje é contadora de histórias, pós-graduou-se em Inteligência Emocional e Saúde Mental, é formadora de oficinas narrativas, celebrante, eu gosto desta palavra, celebrante, depois vais-nos explicar um pouco isto, celebrante, facilitadora do programa MQ, Aprender a Ser Feliz, mãe de 2 filhos, o Miguel e a Diana. Bem-vinda, Mariana. O que é que nós vamos falar hoje? O tema é instigante. O tema proposto pela Mariana intitula-se Histórias para Dias Mais Felizes e nós bem precisamos. Somos contadores de histórias, não é? Ainda antes da tecnologia da escrita, a nossa tradição era essencialmente oral. À volta da fogueira, a comunidade reunia-se para escutar as histórias dos anciãos e das anciãs. Aí partilhavam-se experiências, partilhavam-se emoções, e este era um fator de unificação e reunião e identificação com a comunidade de destino comum. Vamos falar então um pouco sobre histórias. Bem-vinda, Mariana. E para começar, conta-nos uma breve história. Olá, muito obrigada. Estou muito contente de estar aqui contigo. Já te conheci há alguns anos. É verdade. 2, mais ou menos, não é? 2. 3, se a tua filha está a fazer 2 anos. Exatamente. Eu já tive a oportunidade de experimentar a mestria da Mariana como contadora de histórias. E acabaram as histórias por nos unir e é o que as histórias fazem, não é? Unem pessoas, fazem pessoas conhecerem-se umas às outras e partilhar um bocadinho das suas e das histórias que ouviram de outros. Então a história que eu queria partilhar para começarmos esta conversa foi uma história também que eu ouvi de alguém. Eu conheci esta história através da professora Manuela Queiroz, que foi com quem eu tirei a pós-graduação e fiz a especialização do programa dela, e uma vez, como ela sabia que eu também estava ligada às histórias, telefonou-me para partilhar esta história comigo. Como nós andamos muito a desenvolver o trabalho à volta da felicidade, fez todo sentido e eu guardei essa história até hoje. Depois fui procurando novas versões, não é? Porque quem conta uma história, quem conta um conto, aumenta sempre um ponto. Então, é bom. Nós às vezes vemos isso como pejorativo, mas não, é bom. Não, porque a ideia da história não é ser decorada, não é? É que interiorizes a história fechada, e que dês o teu cunho, porque ela vai soar em ti, que depois vamos ver mais à frente com outra história que eu vou partilhar, vai soar em ti de diferentes maneiras, não é? E mediante a tua experiência, não é? As tuas experiências de vida, tu vais dar significados diferentes à história. Então, sem mais delongas, começa com os deuses todos em reunião, antes de povoarem o mundo com a humanidade. Então começaram a pensar que se calhar podiam criar o homem à sua imagem e semelhança. Mas depois tiveram assim algumas dúvidas, porque se criassem o homem dessa forma, na verdade o que estariam a criar provavelmente seria novos deuses. E isso não era bom porque depois ia começar a surgir a inveja e consequentemente a raiva e não. E era melhor diferenciarem os homens, por exemplo, tirando qualquer coisa. Podiam tirar, por exemplo, a felicidade. É isso. Podiam tirar a felicidade do homem. Escondê-la em algum lugar, assim, um lugar onde fosse muito difícil eles encontrarem, ou então, mesmo sem encontrarem de todo. E houve um dos deuses que teve uma ideia. E se nós escondêssemos a felicidade no cume mais alto? Não, parecia uma boa ideia, mas não. Porque o homem também seria dotado de força, portanto, mais tarde ou mais cedo iria conseguir chegar lá acima. Então houve uma ideia. E se nós escondêssemos no mar, no profundo dos oceanos? Não, isso também não. Porque o homem teria ciência, paciência, persistência,
Não, ele arranjaria forma de inventar uma máquina e ia lá abaixo, de certeza. Não. Houve outro muito entusiasmado e disse, eu já sei. E se nós escondêssemos num planeta bem longe, daqueles que nem passam pela ideia? Não, mas isso também não. É porque o homem seria dotado também da inteligência. Certamente que o homem iria construir naves espaciais e iria lá chegar. Olha, até tens a experiência de agora, que até já se vai fazer turismo lá fora, não é? Não, é melhor não. E o Deus, o mais sábio deles todos, que tinha permanecido em silêncio até então, pediu a palavra. Eu conheço um lugar onde o homem nunca vai encontrar a felicidade. Toda a gente ficou em silêncio a ver o que era. E se nós escondêssemos a felicidade dentro do próprio homem? Ele estaria tão ocupado a procurar fora, provavelmente nunca acharia. E é por esse motivo que até hoje, muitos de nós, a grande maioria, continua ainda à procura da felicidade. E bendito e louvado está o conto contado. Muito bem. E continuamos à procura da felicidade, não é? Continuamos muitas vezes a procurar fora o que afinal está dentro, não é? E eu vou-te responder de certa forma, dar continuidade com um pequeno conto, porque eu não sabia qual era a história que tu irias contar inicialmente, mas fez-me lembrar uma das duas possíveis histórias que eu também hoje ia partilhar contigo. A história, vou dizer de qual não tenho o mesmo jeito que tu, nem estou preparado para isso, mas a história é a história de Nasiruddin, acho que é assim que se diz, é do Mullah Nasiruddin, que é um persa, um sábio da tradição persa. Então conta a história de Nasiruddin, que tem histórias assim humorísticas e às vezes até um pouco paradoxais. Conta o seguinte: estava Nasiruddin à procura de algo à porta de sua casa. Estava muito atarefado, até que um discípulo o viu um mestre ali muito atarefado, a procurar algo, sem saber bem o porquê. O discípulo aproximou-se e perguntou-lhe, então mestre, o que é que estás à procura? Estou à procura de uma chave. Perdi-a, estou aqui à procura, estou aqui à beira deste foco de luz, para procurar melhor. Então estiveram ali os dois a procurar, procuraram bastante. E às tantas o discípulo pergunta ao mestre, então, mestre, foi mesmo aqui que tu perdeste a chave? E o mestre vira-se para ele, não, eu perdi-a lá dentro de casa. Perdeste dentro de casa, então estás a procurar aqui, porque aqui tem mais luz. É paradoxal, mas acho que vai ao encontro joga bem, como dizem os brasileiros, faz gancho com o que tu disseste. É que às vezes procuramos fora o que está dentro, não é? E no teu conto, os deuses tinham deixado o bem mais precioso dentro do homem, porque ele não queria procurar lá dentro. E aqui Nasiruddin também estava, através dos seus atos, a provocar os discípulos a procurar fora, o que nós muitas vezes fazemos, mas afinal está lá dentro, não é? E nós vamos procurar a luz, muitas vezes a luz fora, não é? Eu acho que também tem muito a ver porque não queremos assumir essa responsabilidade a fundo. Não é? Porque isso ia acarretar muitas frustrações, se calhar, e acordar muitos demónios se nós tomássemos a responsabilidade por completo da nossa felicidade, não é? Então acabamos por incutir não só aos outros, mas também os nossos valores depois passarem para a carreira, para bens, para tudo o que é externo. Não é? Porque assim temos sempre uma desculpa e podemos dormir de consciência mais tranquila. Infelizes, mas de consciência mais tranquila. Por isso é que nós não o devemos fazer sozinhos, não é, Mariana? Por isso é que nós podemos fazer acompanhados e as histórias podem nos reunir nesse sentido. Qual é que tu achas que é o poder das histórias? Que poder é este? E nós
nós já ficamos, eu fiquei envolvido com a tua história, a ouvir-te, a escutar-te, e isso já é um dos poderes, pelo menos para mim, da história, é nós podermos escutar. Qual é que, da tua experiência, da tua vivência, qual é que tu achas que é o poder das histórias? O que é que tu tens experimentado? Olha, eu acho que o poder das histórias é mesmo isto que acabou de acontecer agora. Não é? Tu pediste-me para contar uma história, para fazer a abertura, uma história que eu relacionei com o tema que nós íamos falar hoje. Portanto, de alguma forma, dizer de uma maneira mais poética, mais lúdica, mais criativa, aquilo que às vezes nós não conseguimos explicar, não conseguimos, ou achamos que podíamos fazer sempre de uma forma mais simpática ou melhor, não é? Florear ali um bocadinho a coisa, não é? Sim, pronto. Outra coisa interessante também aconteceu aqui agora foi, eu conto uma história e tu vais resgatar experiências tuas e memórias tuas que te fez lembrar um conto, tu até trazias dois, mas de alguma forma te emocionou e motivou a escolher uma delas. Portanto, nós vamos nos apropriando das histórias, tem esta ligação entre as pessoas, a escuta, não é? E eu também, à medida, depois podíamos estar aqui, tu contavas uma história e eu lembrava-me certamente de outra e contava-te outra, quer dizer... Histórias ao desafio. Ao desafio, quase. É assim que funciona a vida, nós todos os dias estamos a contar histórias, nem que seja para dizer que fomos comprar ali o pão. Ninguém diz que fui comprar o pão e pronto. Faz sempre um contexto, fala sempre do que é que sentiu, se o senhor foi simpático, se não foi simpático. Muitas vezes acontece isso, ou que a montra estava muito bonita e descreve porquê. Portanto, nós olhamos para as histórias sempre como fazendo parte delas. E uma das coisas mais interessantes que eu acho, que é, através das histórias, nós despertamos emoções, temos reflexões que às vezes não conseguimos fazer sozinhos, e as histórias, este sim é o verdadeiro poder de como nós vemos a história sem estarmos postos em causa, não é? Distantes, há um distanciamento que nos permite, principalmente a nós adultos, baixar as guardas e os julgamentos, e quando dás por ela, mesmo sem te aperceber, estás-te a identificar e estás a despertar emoções que nem estarias preparado para esse tipo de trabalho. Portanto, é uma ferramenta que te pode despertar para estas questões. Eu, como tu sabes, estou agora, desde que tirei o curso, desde que tirei não, eu já fazia isto de uma forma mais autodidata desde 2012, sempre senti que era esta a minha vontade, juntar as narrativas para falar de emoções como base. Então fui desenvolvendo até que cheguei mesmo a tirar a pós-graduação. Como é que as histórias foram entrando na tua vida? Como é que há algum momento em que tu consigas identificar, foi aqui que sentiste que... Como profissional, sim. Como profissional foi em 2018. Eu fui convidada para contar histórias no Convento de Sampaio, mas na altura era vestida como bruxa, ou seja, era uma personagem, mas a personagem era eu, na verdade. E por isso eu comecei a adorar aquilo, porque eu tinha andado no teatro até então, só que eu tenho um problema de memória que eu tenho que trabalhar. Pronto. É a minha desculpa, não é? Eu nunca trabalho. Não parece. Está, porque com as histórias tu não decoras, tu vais deixando fluir. Fazem-te sentido, é uma coisa que eu adoro e faz-te sentido, porque, por exemplo, há histórias que eu não consigo contar. E eu nos meus cursos dou sempre este exemplo. Eu quando fiz uma formação, na altura até com a Clara Haddad, tinha uma amiga que era a Ana Sofia Paiva, a Ana Sofia Paiva é uma contadora, excelente contadora, mas não era essa, era a Sofia Freitas. E ela contava sempre Mia Couto. E eu delirava com ela a contar a Mia Couto. Pois eu sempre tentei contar e não consegui. E o processo é sempre o mesmo. Só que para mim funciona, se eu leio a história e começo logo a criar imagens, começo a ouvir-me a contar, vai funcionar. Senão há uma barreira, e se eu começo a achar que não vou conseguir, que vou ter lapsos, que não consigo encadear os factos, que há elementos-chave que eu não me lembro deles, não vale a pena, é porque não é para mim. Eu acho que para contar
Cada um tem tens que interiorizar. O repertório, sim. Acho que cada um tem as suas histórias, o seu estilo, o seu caminho. E isto é um processo como em tudo, não é? Isto para contar. Agora, para te identificares, não, as histórias são de todos e mesmo uma história que tu até podes nem dar nada por ela, às vezes tem relações ótimas, não é? Isso vê-se muito na literatura infantil-juvenil, que os pais muitas vezes levam as crianças para eles terem acesso às histórias e poderem ser futuros leitores, e quando vês, os pais estão completamente agarrados e isso dá um gozo tremendo. Como se calhar te lembras também na sessão que eu fiz no Baby Shower, aquilo era tudo literatura categorizada infantil-juvenil, mas muito era direcionada para os pais. Portanto, estávamos todos envolvidos e deliciados. Sim, depois pronto, aquilo que tu dás às histórias, o corpo que tu dás às histórias, depois tem muito a ver contigo. Agora, voltando à tua questão inicial, eu depois então, do Convento de Sampaio, quando me pediram para fazer o curso Histórias para meninos mais pequeninos do pré-escolar, eu aí fiquei um bocado sem saber o que fazer, porque vestida de bruxa, e eu sou toda à vontade e desafio, e eu gosto quando as pessoas me desafiam também em sessão, e portanto, como nós dizemos cá em cima, um bocado abrutalhada, peço desculpa pelo termo, mas é um bocado assim, e eu disse, bem, vou assustar as crianças todas vestidas de bruxa, e assim não pode ser, então andei à procura de formação e foi quando encontrei a Clara, e depois comecei a fazer... A Clara Haddad, não é? A Clara Haddad, sim, a Clara Haddad, que agora está comigo num projeto do Clube de Histórias Motivacionais, o primeiro em Portugal, o Viva a Tua História, que é muito sobre o poder que as histórias causam, o impacto positivo que elas podem ter na tua vida, no teu desenvolvimento pessoal e emocional. Viva a tua história, é isso. Viva a tua história. E depois, pronto, comecei à procura de formação e, entretanto, conheci também a Dora Gonçalves, que fez-me então aliar isto ela na altura era coach e massoterapeuta, fez-me aliar isto do desenvolvimento emocional às histórias, e a partir daí eu nunca mais larguei o tema e fui-me construindo assim. Mas na verdade, apercebi-me este ano com tantas lives e entrevistas, o que é ótimo, não é? Quando me convidaram para falar de metáforas, eu apercebi-me que eu já usava isso desde muito novinha. Eu primeiro adoro o filme da Amélie, que eu acho que era a Amélie, acho que aquele filme foi pensado em mim, que eu sentia-me assim uma personagem, não é? E quantos de nós acham que é assim uma personagem, depois quando vamos a conversar uns com os outros, afinal somos mais normais do que pensamos. E depois comecei a me lembrar de episódios, eu imagino, tinha para aí, sei lá, 16 anos, com aqueles namoricos que nós temos, não é? Eu não conseguia dizer, olha, não gosto de ti, não é? A gente começa e acaba, pronto. Eu tive assim alguns namoraditos. E eu lembrei-me hoje, que eu era miúda e não conseguia dizer ao rapaz que eu gostava muito dele, mas não queria namorar com ele. Então a forma que eu arranjei de lhe dizer era como se eu tivesse um lampião e a chama estava a ficar fraquinha. E isso é fantástico, não é? E depois faz lembrar cada episódio que eu fazia, não é? As histórias que eu... Agora vou brincar um bocadinho. Para ti foi bom, para ele não. Não, o problema é esse. É que eu achava que estava a ser espetacular, afinal não, depois nunca era muito bem recebida, porque depois o outro já era mais velhinha e lembrei-me da fábula da formiga, tentei usar as formigas, eu estava a ver que íamos ter um acidente, que ele ficou tão chateado comigo, eu não estava a perceber porquê. Porque nós não estamos habituados a falar assim, não é? Mas é interessante esse testemunho que tu dás, que é como às vezes as emoções e os sentimentos, às vezes de tão intensos que são, nós precisamos de encontrar uma história que os preencha, não é? E que nos faça sentido. Por esse testemunho, por essa partilha que estavas a fazer, é quase como se as histórias ajudassem a dar nome e dar forma ao que estavas a sentir, que de outra forma não estava a ser fácil. E fizeste-me lembrar uma coisa interessante. O Freud, o pai da psicanálise, não usou os mitos por acaso. Ele usou os mitos porque do que ele observava na clínica e para o saber dele e para a experiência
para o saber acumulado que havia na altura, ele chegava ali a um ponto em que nenhum saber formal conseguia ilustrar o que ele estava a testemunhar no consultório. Então, quando terminava o conhecimento racional, ele recorria aos mitos. E o Platão fazia a mesma coisa, o que é interessante. Que no fundo é que também o que tu fizeste. Chega ali a um ponto em que nós não encontramos palavras racionais e formais, não é? Para dar nome, para dar sentido ao que estamos a viver, não é? E as histórias que tocam a fantasia, a mitologia, a imaginação, o paradoxo, podem nos ajudar a sentir e a pensar sem termos que usar palavras, não é? Desde os tempos imemoriais, não é? Que as tribos usavam as histórias para explicar o que não conseguiam explicar, não é? Se estava a chover, havia uma causa qualquer e lá vinha a história para passar os saberes, tanto da cultura como dos fenómenos que eles não conseguiam explicar. E tem muito a ver também com aquilo que tu estavas a dizer, que é, nós às vezes, por mais idade que tu tenhas, muitas vezes não consegues explicar aquilo que tu sentes por palavras. Então acabas por te identificar com algo. E as histórias vêm um bocado aí, com as metáforas, com os ditados populares, não é? Mesmo tens montes de ditados populares que querem dizer muito, com uma pequena frase querem dizer muito, e bate certo, e há muita coisa que bate certo. Mas estavas nas metáforas, eu depois, entretanto, interrompi, estavas a falar no teu percurso, que descobriste que já usavas isso há algum tempo, não é? As metáforas, depois a coisa foi-se consolidar. Foi assim, dessa forma, que as histórias foram aparecendo. Ou seja, todos nós somos feitos de histórias, mas só agora em adulto é que eu tenho a consciência de que realmente já recorria às histórias desde muito, muito novinha. E este sempre foi um mundo que me encantou. Agora, como profissional, o que mais me deixou agarrada à profissão, se assim se posso dizer, não só é por essa forma de comunicação de proximidade e de emoção, como tu disseste muito bem dentro da pequena biografia que leste minha, sempre tive esta necessidade de comunicação, sempre tive esta necessidade de estar em festa. Não é? Nós não estamos sempre contentes, mas eu tento procurar quando não estou, não é? Às vezes também gosto dos meus momentos, não é? Nós precisamos deles, mas por norma sou uma pessoa que procura festa, procura estar em comunhão. E as histórias trazem muito isto, então eu sentia-me realizada com as histórias, sentia-me desafiada. Então eu tive a certeza que queria ser contadora de histórias, foi em Cerveira, quando fiz uma sessão de contos com pré-escolar, e como eu te disse, eu era uma bruxa e tinha que promover também a visita ao Convento de Sampaio, porque o museu fica um bocado distanciado da vila. E então às vezes iam lá excursões e uns miudinhos estavam a dizer que já tinham lá ido, mas que não me tinham visto. Eu disse, não viram? Porque quando eu vejo assim muitas crianças, às vezes fico um bocado intimidada, então escondi-me. E houve um que se levantou e disse assim, olha, mas mesmo assim, então diga-me, se é assim tão envergonhada, como é que teve coragem de entrar por aquela porta e vir contar histórias a estas crianças todas? E eu fiquei assim, não pode ser. Eu quero fazer isto. Então obrigou-me, né, no improviso, eu adoro improviso também, obrigou-me no improviso a dar continuidade à história, que fosse legítima, e num instante já estávamos ali todos envolvidos e a contar a mesma história. Fazer uma história nova. Agora vou brincar um bocadinho. A contar a mesma história que ficou para a tua história. Exatamente. Esse miúdo ficou para sempre a minha história. E é isso, as histórias que marcam também, que é outro projeto que eu tenho. O tal da Celebrante, não é? As histórias marcam, leva as histórias para a vida. Às vezes não dás valor, isto é, conscientemente pensas que passou ao lado, mas mais tarde elas ecoam em ti, na tua vida, e tu fazes um clique. Fica lá, e é ótimo isso. Fica lá isso é a magia das histórias, não?
fica lá em banho-maria, não é? Eu gostei dessa expressão celebrante, que vem um bocado ao encontro desta relação que tu fazes da procura da festividade da vida, não é? E da relação que estabelece entre festa e comunhão. Eu também achei isso bonito. Olha, o termo celebrante eu até achei que eu não me assumi, ou melhor, eu só me assumi como celebrante para aí desde o ano passado, ou há 2 anos, foi para a altura da pandemia, porque tal como muitos, eu também tive o meu casamento adiado, o meu segundo casamento. E eu comecei, por causa do meu casamento, comecei à procura de ideias e assim, e apareceram-me celebrantes que também cá em Portugal. Eu já fazia isso, mas não dava o nome, contava histórias em casamento. E o que é uma celebrante? A celebrante o que é? Faz a celebração do casal, mas é um casamento simbólico, não tem valor legal. Ok? Que agora, por causa desta situação toda do Covid, não é? O Covid traz também as suas coisas boas, que é o que vamos falar a seguir também na próxima história. Tive uma oportunidade muito boa, porque eu já comecei a fazer isto também desde 2012, não é? Timidamente, porque também nunca foi o meu foco principal. Mas no Brasil já se faz há muito tempo, e no Brasil tem uma coisa diferente para o bem e para o mal, não é? Que cada um pode ser, portanto, apagaram umas luzes aqui, tanto pode ser qualquer pessoa, desde que faças uma certificação, um curso, qualquer pessoa pode ser celebrante. Cá não temos essa certificação, pelo menos que eu conheça, mas pronto, há quem se intitule de celebrante agora, que eu até pensei que era um termo só brasileiro, mas não, cá em Portugal já temos celebrantes. E fazem uma celebração simbólica, não é? Tu vais ao civil, fazes lá casas-te lá, e depois, na quinta ou na festa, quem vai é o celebrante. E eu comecei a fazer este trabalho, começou por uma despedida de solteiro, não é? Da minha prima, que eu lhe dediquei só o conto. Dediquei-lhe um conto, e as pessoas gostaram tanto que sugeriram, olha, isso tu não contasses no casamento. Só que o casamento era religioso. E, pronto, eu nunca tinha feito aquilo, não sabia, né? Mas a minha prima falou lá com o padre da paróquia e o padre aceitou, tinha que ver o texto primeiro, não é? Já me aconteceu isso outras vezes. Mas funcionou super bem, eu adorei, não é? Mais uma coisa. Então isso, eu sempre muito romântica, não é? Em pele durona, mas sempre super romântica, tinha achado também um dos caminhos maiores que eu tinha procurado, fiz tudo um pouco e agora finalmente comecei a afunilar tudo, que também tem tudo a ver com emoções, não é? Qual é a melhor emoção? O que é que nós andamos sempre à procura, a tentar despertar e resgatar, se não a alegria e o amor, não é? Entre as pessoas. Portanto, eu tenho este projeto das histórias que marcam, que é as de celebrante, que é fazer do dia mais especial de duas pessoas, ou um dos dias mais especiais de duas pessoas, o mais especial de sempre, único. Com histórias que marcam. Então eu conto as histórias das pessoas, histórias de vida ou histórias já existentes, não é? Utilizo as histórias, em vez de estar a fazer o dito sermão, não é? Faço através de histórias que já existem, lendas sobre os valores do casamento, da família, da amizade, do amor, ou então escrevo a história deles, ou em conto de fadas, com base na história de vida deles. E depois tem sempre, eu acho que quase todos os celebrantes optam por isso, fazer rituais. Os meus rituais têm todos a ver com a história, e ofereço assim os miminhos aos noivos. Opa, é giro. De tudo o que eu faço, é das coisas que eu mais gosto de fazer. É uma emoção tão grande que quase não cabe no peito. Muito bom. E acho isso super interessante, porque as histórias estão lá, o simbólico e a imaginação também está lá, e acabas por resgatar algo que é muito importante nos dias atuais, que é resgatar o ritual, não é? E a força do ritual. O ritual materializa aquilo que é simbólico. E por isso marca, não é? Sim, e depois dependendo
do tipo de história, não é? E aquilo que me pede, os rituais que eu faço vão muito buscar a significados que eu acho que são uma mais-valia. Não é um ritual como os outros, género. Pronto, vamos fazer agora um ritual que há sempre aqueles já mais usados, os das areias. Não, eu tento procurar que tem a ver com a história. O que é que vai tocar com a história. E utilizando também as ferramentas que nós temos na criação de emoções positivas. Por exemplo, o último que eu fiz foi fiz uma visualização criativa, fazer uma âncora com o sentido do olfato, porque aquilo foi uma emoção tão grande que o filho do noivo não se aguentou, então veio dar um abraço ao pai e eu também não me aguentei, também comecei lá a chorar, mas foi uma emoção tão grande que caiu ouro sobre azul o que eu tinha escolhido para aquele momento, para eles poderem guardar e poderem mais tarde, abrindo outra vez o pote com cheiro a rosa, lembrarem-se daquilo tudo que viveram, não é? Porque nós, quando nos começamos a recordar determinado momento, não é? Acabamos por voltar a sentir as mesmas emoções que sentimos na altura. As emoções são coerentes com o vivido, não é? E ao proporcionar essas experiências, e é isso que fica registado, não é? É interessante. E é interessante também esse foco de que ao pegares nas histórias, ao envolveres as histórias na vida das pessoas, estás a relembrar que realmente nós somos contadores de histórias e que a nossa própria vida é este enredo de histórias que nós realmente temos que ser autores, não é? Às vezes estamos à parte da nossa história. E estas histórias podem realmente reunir, podem integrar, e acho isso interessante. E fizeste-me lembrar uma coisa que eu também, ao trabalhar esta coisa das emoções e também das histórias de vida, mais do ponto de vista dos grupos de inteligência emocional, com séniores que desenvolvo e também da clínica, eu li alguns que na tradição antiga hindu, a medicina tradicional hindu, eles escutavam quem procurava ajuda, não é? Os médicos tradicionais escutavam quem procurava ajuda e depois, principalmente as questões ligadas ao foro emocional e mental, eles prescreviam uma história. Prescreviam uma história que a pessoa tinha que ir meditar sobre a própria história e encontrar ali as soluções através da história. Ou seja, eles prescreviam a história e convidavam apenas a pessoa a meditar. Ou seja, não lhe davam logo uma solução. Não é? Prescreviam e depois a pessoa que fizesse o trabalho dela. O que não deixa de ser curioso, não é? Esta sabedoria milenar já sabia que as histórias, do ponto de vista das questões emocionais e da saúde mental, iriam tocar lá na vida daquela pessoa. Claro que não era uma história qualquer, era uma história à medida daquela pessoa, não é? Por exemplo, no Clube de Histórias Motivacionais, o Viva a Tua História, o que nós fazemos também é um bocadinho isso. Que é, nós desenvolvemos temáticas, somos 3 contadores, a Clara Haddad, o Vítor Fernandes e eu, então cada temática é trabalhada por trimestres, precisamente para dar uma visão de cada contador de histórias. Né? Cada contador traz para o seu e-book uma história sobre esse tema. E então temos aqui, por exemplo, primeiro foi sobre a esperança, e a esperança foi dada a ver de várias formas. Perspectivas. De várias perspectivas, isso. E agora da ação também. Portanto, e uma das coisas que nós oferecemos é isso. Se estiveres a passar por algum momento emocional ou precisas de motivação para alguma coisa, nós conseguimos encontrar uma história que se adequa a esse processo, a esse momento, não é? Portanto, nós acreditamos que todos temos uma história e há histórias para todos os tipos de momentos. Não é? E há histórias que te fazem despertar para a ação, há histórias que te vão dar a qualquer emoção que tu estejas a passar, não é? Ou que te vão despertar para determinadas emoções.
Olha, e pensando um pouco, né, nestes tempos inusitados que estamos a viver, inéditos, não é? Que história é que tu escolherias para nos contar? Que nos pudesse ajudar de algum modo a integrarmos isto? Eu escolhi uma história que, ao fim e ao cabo, é um reconto, é um bocado uma adaptação para trazer para o tema. Depois também podes fazer isso com as histórias, não é? Se não forem de autor, não é? E então esta história fala de um carregador de água, não é? Que trazia sempre dois potes numa vara grande às costas. E um dos potes estava perfeitinho e o outro tinha uma rachadela. Então ele todos os dias ia ao poço e do poço levava a água ao seu senhor, sendo que o da direita estava direitinho e o da esquerda ia sempre largando água por causa da sua imperfeição e ele chegava sempre lá com um pote e meio. Então isto foi-se repetindo todos os dias até 2 anos. Passados 2 anos o pote não aguentou mais e pediu-lhe desculpa. E o rapaz ficou admirado, mas estás-me a pedir desculpa porquê? Por causa da minha rachadela, tu não estás a conseguir concretizar o teu objetivo, não é? Eu sou culpado por tu só chegares lá com um pote e meio em vez de ser com 2 potes de água. Já sei que não recebes o mesmo por isso. E o rapaz calou-se e disse, eu vou-te mostrar uma coisa. Então voltaram a fazer o caminho. Ele encheu os potes e no caminho, à ida para o senhor, ele lembrou ao pote de olhar para o caminho que estavam a fazer. Tu já viste que do teu lado o caminho está todo florido, enquanto o outro não. É graças a essa rachadela que tu tens que fizeram crescer as flores e que eu pude embelezar a casa do meu senhor. Portanto, não peças desculpa. E eu acho que aquilo que nós estamos a passar hoje é muito isso. Associando isto, claro que isto pode trazer, lá está, mediante a experiência, pode trazer outros valores, mas eu acho que se adequava bem com estas adaptações àquilo que nós estamos a passar agora, porque neste período nós temos sempre a opção de sermos mais felizes, não é? E eu acho que passa muito por isto, em vez de nos focarmos aquilo que a pandemia e o Covid nos deixaram de ter, não é? Aquilo que nós perdemos, podemos ter sempre este foco de o que é que nos trouxe. As adaptações que nós tivemos que fazer, as atividades que nós tivemos que descobrir. E, por exemplo, era o que eu estava a dizer agora mesmo com o facto de ser celebrante. Eu, se calhar, só tive mais trabalho agora sendo celebrante, porque, efetivamente, com o Covid, os conservadores já não podiam ir às quintas, ou já não era tão... Já nem todos os sítios aceitavam esse serviço. Então, deram a oportunidade aos celebrantes para isso. Para poderes entrar. Portanto, dentro da rachadela que nós temos na nossa vida, temos sempre uma outra forma de fazer florir. E acho que esta história é muito apropriada por causa disso. Estava a pensar nessa imagem da brecha, não é? Da rachadela, e é uma imagem interessante. O que é que abre? O que é que isso abre? E o que é que pode sair, não é? Realmente as histórias são fascinantes. Quando começamos a olhar para elas desta forma, não é? Bate mais certo do que aquilo que nós imaginávamos. Temos sempre a opção de sermos mais felizes, não é? De podermos escolher de algum modo, não é? Como é que nós queremos viver, apesar de algum momento menos bom, não é? Como é que nós o vamos experimentar, o vamos viver, o vamos também florir, não é? Nós podemos criar, não é? Na crise crie, não é? É o ditado, é o que dizem, não é? Eu vi um programa que era da Micaela Owen e do Pedro, não me lembro do apelido dele, mas que foi muito importante para mim também no início da pandemia, que eles disponibilizaram uma série de podcasts e um deles dizia, o que é que eu posso fazer? Acho que falava sobre coaching 0.0 ou qualquer coisa assim do género. Lamento, depois tenho que procurar melhor isso, porque nem sabia que ia falar disso.
Agora há vários níveis de coaching, não é? Agora, e na inteligência emocional também há essa moda, 2.0, assim uma coisa esquisita, não é? Nós agora somos tão bombardeados com coisas novas que depois a assimilar tudo e neste período que eu estou a passar de pouco dormido, é muito confuso. Eu já sou confusa por natureza. Mas achei muito interessante que uma das sugestões que eles davam era no ponto onde eu me encontro hoje, para onde é que eu quero ir, né? Com tudo o que eu sei hoje. Né? Portanto, nós temos é que parar um bocado e realmente refletir. Nós não somos aquilo, nós não somos as nossas emoções, não é? Nós não nos podemos deixar levar pelo medo. Não somos só isso, não é? Sim, sem dúvida. É? As nossas emoções querem nos dizer alguma coisa, pelo menos na minha perspectiva é isso, estão aqui para nos ajudar, mas nós não somos as nossas emoções, nós temos forma de alterar o nosso estado emocional para que nos sejam mais úteis para os objetivos e para as ações que nós temos que fazer no momento. Portanto, na altura quando eu vi aquilo, realmente parei e comecei a escrever, não é? Dentro daquilo que eu sei, daquilo que eu faço, o que é que eu sei daquilo que eu fiz, que desenvolvi, o que é que está a acontecer e para onde é que eu quero ir. E se eu sabendo para onde é que eu quero ir, tenho que depois descobrir, não é? Alinhavar como é que eu posso fazer isso, não é? Para não ser só desejo, não é? Tenho que passar para a ação, que senão fica só em desejo. Não desejo, não é? E só por isso, só por essa clareza, tu já ficas mais feliz, já tens a tua esperança. Porque tenho também uma frase que eu gosto muito, de Jorge Bucay, que ele também fala muito através das histórias, e ele diz: a felicidade é a tranquilidade de quem julga que se encontra no caminho certo. Quem julga é uma particularidade, que é interessante. Porque ele não põe o caminho... Nunca na vida vais saber se estás no caminho certo, não é? Só que as pessoas às vezes agarram-se às certezas, não é? Mas essa expressão do Bucay é interessante, não é? O que interessa é nós julgarmos, nós não sabemos se é certo, mas o que interessa é que estejamos no caminho e que possamos fazer o caminho, não é? Se tu tiveres essa tranquilidade que estás no caminho certo, está tudo bem. Portanto, não interessa ao fim, interessa é que tu acredites, que vás a fundo. Como fazes o caminho. Por isso é que eu acho que todos os dias nós podemos... Desculpa, estou sempre a não. É o problema de convidar as contadoras de histórias. É por isso que eu acredito que todos os dias nós podemos escrever a nossa história com um final feliz. Sem dúvida. E mesmo nas tutorias que eu faço, que eu tenho feito com crianças, às vezes eles não sabem o que agradecer. Então eu peço-lhes para fazer uma listagem, irem fazendo à medida que se forem lembrando, de coisas que os deixem felizes, que dependam só deles, maioritariamente, para nos dias em que tiverem que agradecer e que os dias que sejam péssimos, eles terem uma cábula e lembram: olha, isto aconteceu. Afinal até foi um bom momento, afinal até fui um bocadinho feliz neste dia, apesar de achar que tinha sido mau, não é? Que é o podermos fazer algo que às vezes está esquecido, não é? Que é o darmos conta do que estamos a viver, prestarmos atenção também ao que vivemos. Há bocado quando davas o exemplo do caminho, do Bucay e da experiência anterior, eu lembrei-me que na clínica, na psicologia clínica e na psicoterapia, de algum modo eu procuro sempre, de acordo com a história, com o que o paciente vai trazendo e com o que vai surgindo, relembrar que a vida vive-se a partir do lugar onde está, a partir do que tem e a partir do que pode, não é? Às vezes nós queremos viver noutro lugar, queremos viver com aquilo que não temos e queremos ir além do que podemos, não é? E para começar, temos que viver sempre a partir do lugar onde estamos, a partir do que podemos e a partir do que temos, não é? Que no fundo é alinhar e tem a ver com o que tu estavas a dizer, a pessoa poder, apesar das exigências, poder viver a partir do lugar onde está. E a partir daí tudo, agora vou acrescentar aqui quase uma expressão bíblica, tudo será acrescentado. Mas é um pouco isso, não é? Quando partimos do lugar onde estamos,
e vamos nos pacificando, tudo o resto é acrescentado, não é? E ao ouvir também a tua história, fui identificando um pouco isso. À medida que te ias posicionando, que te ias orientando, as coisas foram aparecendo, foram sendo acrescentadas, não é? Eu vivi muito nessa ansiedade do que tu acabaste de escrever. E olha como as histórias funcionam bem. Quem fala sobre isso, António Variações. Estou bem. Aonde eu não estou. Eu achava que aquela história... Que era extraordinário. Essa letra acaba por ser uma história, não é? E era a minha história de vida. Eu revia-me naquilo. E andava sempre insatisfeita, não é? Até começar aos poucos a criar esta consciência, não é? E pronto, e foi muito importante para mim. Às vezes, desculpa, não sei se vai levar a mal, não é? Mas dizem que às vezes os psicólogos vão para essa área para se entenderem primeiro a si. É? Eu lembro de ser miúda que dizia que nunca ia ter filhos porque eu era emocionalmente incompetente. E olha só, tive 2 filhos e fui tirar pós-graduação de inteligência emocional. Porque a vida sabe mais do que as nossas certezas, não é? E quando nós abrimos, quando é essa brecha, quando a brecha se vai abrindo, vão surgindo coisas, não é? É bom não ter certezas, é bom deixar o caminho aberto para o que vem, não é? E ter sempre humildade e ter a consciência de que nada é garantido, nada está terminado, não é? E esta também, esta curiosidade e esta vontade de querer saber, fazer mais e melhor, não é? Eu mesmo tento, era o que eu estava a dizer, dentro do que tu falaste, dentro do meu projeto de vida, dentro da caminhada que eu tenho feito, não é? Mesmo tirando a inteligência emocional, mesmo trabalhando isso com outras pessoas, claro que a mim, em casa de Ferreiro, espeto de pau, estás a ver como diz o povo. E então é muito importante, mas é importante mais que tudo termos esta consciência e tudo se torna mais fácil quando temos esta consciência que dê para nos aceitarmos também. E a humildade, isso é poder ser autêntico e verdadeiro. O que me estás a dizer traduz esses valores, não é? A humildade, a autenticidade e a verdade. E quando assim é, depois as pessoas que estão contigo sentem isso, não é? A coisa não é plastificada, não é? Não é padrão, não é protocolo. Nós andamos numa sociedade que tudo tem que ser protocolado, não é? Tudo tem que ser orientado, não é? Mas a vida irrompe da espontaneidade. E isto de me tornar contadora de histórias foi exatamente isso, sabes? Foi eu poder estar com o público, mas poder ser eu própria, eu mesma, e eu, seja qual for a área, faço sempre isso. Que bom. Mariana, estava-te a escutar, isto passa rápido, isto quem conta um conto, acrescenta um conto, e nós tínhamos aqui muitos pontos para acrescentar, mas estamos quase a terminar, mas ainda temos aqui algum tempo. Eu estava-te a ouvir e também quando te convidei-te pela experiência que tive, pelo que sei do teu trabalho, mas pela importância do trabalho que tu fazes, de resgatar as histórias, de trazer este legado da humanidade e esta vivência direta, não é? Das histórias das pessoas, de quanto é importante isso nos nossos dias. E acho que muito me honra estar aqui a partilhar um pouco do teu percurso com todas as pessoas que nos vão ouvir e ver. E eu estava a pensar que atualmente nós, de certo modo, vivemos um período, passa a redundância agora isto, como que nós vivemos, um período de isolamento que foi acrescentado agora com o que nós estamos a viver, mas que já vivíamos antes, não é? As pessoas viviam muito isoladas ou vivem muito isoladas, muito distantes uns dos outros. Por isso é que para alguns esta questão do isolamento, que não é isolamento, isto foi um absurdo, que foi
foi um exagero o que fizeram inicialmente ao falar de isolamento, não é? Nós não devemos estar isolados, nós devemos, no sentido de proteção, devemos estar distanciados, o que não implica isolamento, não é? Isolamento é o que nós não queremos, não é? E as pessoas atualmente com esta distância, os que já eram isolados viveram isso de uma forma mais intensa. Os que não eram conseguiram gerir, porque já não eram antes. E o que é que isso tem a ver com a história? Se nós andamos muito distanciados uns dos outros, as histórias pedem sempre alguém que conte e alguém que escute. E pedem também reunião, não é? Como é que tu vês, qual o desafio de reunirmos novamente as pessoas que andam tão distanciadas, não é? Como é que nós podemos trabalhar isso, não é? De promover o encontro, de promover o resgate, pegando nas tuas expressões, o resgate da festividade da vida. Eu gosto dessa expressão. E é importante relembrarmos isso, da festividade da vida, que tu associaste à comunhão, não é? Como resgatar isso da comunhão, como resgatar este espaço de escuta, não é? De escuta e de atenção, de um para com o outro. Eu acho que isso acabou sempre por estar lá, se tu procurares, não é? Se tu procurares, tanto como escutador como contador, eu acho que há adaptações que nós fazemos sempre, não é? Mas sente essa carência nas pessoas? Carência de histórias? Sim. Por exemplo, começaram a aparecer muitos clubes de leitura online. Eu própria criei um com a Teresa da Salta Folhinhas, por causa do Dia Mundial do Livro, e depois ainda o mantemos hoje, cada vez menos, não é? Porque podendo sair mais, depois tens menos disponibilidade para estar online. Mas notei isso, que quem quer vai e procura, por exemplo, mas também para quem nem sabe como é que há de encontrar, tiveram uma iniciativa muito gira. Eu não participei nela porque nós temos que saber os nossos limites, não é? E eu não me identificava naquele projeto, pronto, por causa das minhas limitações, da minha vergonha de sair da zona de conforto, pronto, não me senti confortável, mas achei uma iniciativa excelente. Foi um grupo de contadores fazerem contos por chamadas telefónicas, precisamente para chegarem a todo o tipo de público. Por exemplo, tu que trabalhas com os séniores, a Elsa Raposo também faz um trabalho muito giro em Lisboa, com uma biblioteca móvel, não é? Acho que conheço, é a biblioterapeuta, não é? Não é? Não me lembro do nome agora também, mas faz esse trabalho, vai à casa das pessoas, leva-lhes livros, passa lá um bocado com eles, fazem essa partilha. Mas ela não faz tipo biblioterapia? Não é? Não é na área de biblioterapia, não. É mesmo pelo menos daquilo que eu me lembro do projeto, é mesmo de proximidade das pessoas e às leituras. Portanto, isso é uma coisa que também se pode fazer, pronto, para os mais velhos se calhar é mais complicado, mas para as instituições que os têm, não é? Pode haver mais empenho nesse tipo de iniciativas. E não estou a dizer isto como crítica, estou a dizer como possibilidade. Como possibilidade, não é? Portanto, eu acho que nós somos sempre muito adaptáveis e que dá sempre para fazer isso. Quem quer estar perto acaba por estar. Claro que depois depende do fim que tu queres dar à tua história, não é? Voltamos sempre ao mesmo, é sempre a mesma coisa. Tu é que vais gerir isso não te vai cair, não é? As oportunidades existem, nós temos inteligência e capacidade de nos adaptarmos. Quem quer procura, quem quer faz, quem quer vai. Olha, e para a mensagem final, que conto é que gostavas de nos contar? Ou que história? Não sei se tinhas pensado. Agora é tramado, foi na espontaneidade. Deixe-me só mensagem. Não, mas vou contar uma que eu gosto muito. Eu conto muitas vezes esta história porque eu adoro esta história. E, por exemplo, na pandemia, sabes o que é que eu fiz para ter esse encontro das histórias com as pessoas? Estive a vender histórias para aniversários ou para homenagens.
E esta foi uma das que eu ofereci já fora da pandemia, porque na altura estive a gravar para outras pessoas e felizmente conheço seres humanos que se adequam bem a esta história, então ofereci-lhe esta história, que fala de um homem, pronto, que estava assim um bocado sem rendimentos, não é? Sentia-se sem sorte e ele não percebia porque é que tudo lhe acontecia a ele, não é? Como é que ele não conseguia vingar na vida? Mas há uma coisa que ele nunca perdeu, que foi a fé. Então todos os dias subia uma alta escadaria para ir falar com a deusa da fortuna. E sabes que nas histórias há sempre um dia em que acontece alguma coisa de extraordinário. E este foi o dia. A deusa da fortuna falou com ele e disse-lhe: homem, não te preocupes. Tu vais ter muita sorte, muita fortuna. Quando saís daqui, presta bem atenção. A primeira coisa que tu tocares irá trazer aquilo que tu tanto desejas. Bem, o homem ficou tão contente, que se apressou logo a sair de lá para ir tocar em alguma coisa, não é? Só que lá está, quando nós fazemos tudo muito à pressa, acaba por dar torto. E ele deu um grande tambolhão daquela escadaria enorme, chegou cá embaixo todo, esfarrapado, todo sujo. Começou logo agora a fustar. Como é que é possível acreditar nestas coisas? E sacudia-se. Fui agora acreditar que a deusa da fortuna está a falar comigo, realmente. E nisto apercebe-se que tem um fio de palha agarrado a ele. Um fio de palha. Olha, tu queres ver? Agora a minha fortuna é um fio de palha. Isto realmente eu devo estar a ficar louco. Mas pelo simples, não. É como aquela história das bruxas. Não? Que as há. Então, ele guardou o fio de palha. E continuou o caminho para casa. E nisto andavam lá uma libela. E ele já sabia tentar afastar ela sempre atrás dele. Pegou nela, atou um fio. E ao seu fio de palha. E até se começou a divertir com aquilo. Era assim uma espécie de um papagaio de papel, mas com uma libela. E nisto houve um miúdo a chorar, mas a chorar assim com aqueles berros, como só os miúdos sabem dizer, que nós ficamos com o coração aflito. E coitada, era uma feirante que vinha, uma florista que vinha com o seu filho da feira, depois de um dia de trabalho. A criança, coitadinha, tão pequenina, já tinha caminhado tanto, estava cansada, estava aborrecida. Então o senhor Palha não teve mais nada que fazer, pegou e deu-lhe aquele género de papagaio de papel. A criança, quando olhou para aquilo, começou-se logo a rir. Olha, mãe, olha, mãe, olha, mãe. E agradeceu muito e ficou tão contente. A senhora, em troca, deu-lhe aquilo que tinha. Uma flor. Eu só tenho flores, eu peço desculpa. Mas muito obrigada pelo que fez pelo meu filho. Não foi nada, deixe estar. Não, deixe estar as suas flores. Não, eu insisto. E assim fizeram a troca. Cada um foi para o seu lado. E o homem lá vinha todo contente com a flor. E vê um rapaz sentado, cabeça para baixo, suspirava. Então, jovem, o que é que se passa? Um jovem tão bonito como tu. Não se passa nada. O problema é que não se passa nada. Queria pedir a minha noiva em casamento e eu não tenho nada para lhe oferecer. Queria fazer uma coisa romântica, mas... Oh, rapaz, não fiques assim. Mulher que é mulher gosta sempre de flores. Nada há mais romântico, mais belo que dar uma flor. Pega, olha, tenho esta flor para ti. Vai lá pedir em casamento a tua noiva. Alegra-te. O rapaz ficou tão contente, tão comovido. Olha, eu não tenho mais nada, mas faço questão. Aqui tenho 2 laranjas. Oh, rapaz, deixa-te disso. Não. Faço questão. E assim foi. O homem foi com as 2 laranjas o resto do caminho. Até começou a ouvir uma voz assim aflita. Água, por favor, quero água. Era também um mercador que vinha da feira, coitado, com uns rolos de tecido enormes, com 2 burros, mais uma carga enorme. Ele não se aguentava, já estava um dia quente ainda. E o homem disse: eu não tenho água, mas olha, se quiser, esprema as laranjas, uma para si e uma para os burros. Bem, o senhor lá pegou, espremeu, saciou a sua sede, ficou tão contente. O senhor salvou uma vida. Olha, tenho aqui os rolos. Escolha, é tudo seda. Não encontro deste produto em lado nenhum. Homem, deixe lá isso. Eu nem tenho sítio para fazer seda nenhuma. Nem tenho sítio para onde ir com isso. Não, deixe lá isso. Não, eu insisto. Pelo amor de Deus, não me faça satisfeito. O senhor salvou uma vida. Então,
O homem lá pegou num dos rolos e seguiu para casa. Quando estava mesmo a chegar a casa, no último cruzamento, para uma carruagem. Era a carruagem da princesa. Muito alto, parem os cavalos! Ela veio à janela. Homem, diz-me, onde é que arranjaste essa seda? O homem nem conseguia falar, era a princesa. Esta seda, se eu lhe fosse contar a história. Ai, é que o meu pai faz anos e eu não arranjei nada de especial para ele, mas essa seda dava um kimono tão bonito. Quanto é que és por ele? Oh, princesa, pelo amor de Deus, pode levar o rolo todo consigo, ora essa. Eu nem tenho onde usar isso, pode levar então isso para o seu pai. Sua Majestade, força, leve, leve, leve. A princesa, mesmo assim, não queria deixar o homem ir sem nada. Então, tirou o seu anel de pedras preciosas e deu a este homem. A princesa foi embora toda contente e o homem nem queria acreditar no brilho daquele anel e a pensar que tudo tinha começado por um fio de palha. O homem vendeu o anel, comprou muitas terras, pôde cultivar muito e dizem que nunca mais ninguém passou fome, quem vivesse ao redor dele. Dizem também que este homem, conhecido como o Senhor Palha, ficou bem na vida por causa de um fio de palha. Mas cá para nós era muito mais do que isso. Ele ficou assim por causa do seu coração enorme, pela sua generosidade. E bendito e louvado está o conto contado. Muito bem. Vamos continuar a corrente. Foi lindíssimo, não é? Vamos continuar essa corrente. Sim. É uma corrente que se vai criando e que está. É o que nós podemos fazer uns pelos outros, a dar o melhor que nós temos. Exatamente, e vamos descendo. Foram histórias para dias mais felizes. Mariana, excelente, agradeço-te imenso. Um abraço enorme e até breve. Mas só para terminar, foi excelente. Os árabes dizem que absurdo é a incapacidade de ouvir. Esperemos que nós não tenhamos esta capacidade. Ou melhor, que o absurdo não faça parte das nossas vidas, não é? Que nós resgatemos a capacidade de ouvir e possamos ir além do absurdo e continuemos essa corrente, essa reciprocidade que tu agora nos deixaste. Mariana, foi excelente, adorei. Obrigada. Até breve, está bem? Um abraço.